Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui com a gente. Hoje vamos olhar mais de perto, alguns trechos de um texto chamado Por que não sou comunista? O material que a gente tem aqui, ele traz uma visão bem crítica do comunismo, né? E contrasta isso com ideias de liberdade, de responsabilidade, que o autor diz que vêm assim do pensamento judaico-cristão e também da história, principalmente americana. Nossa tarefa aqui é tentar desvendar, os argumentos principais, os pontos de tensão que esse material levanta. Exatamente. A ideia é investigar como o texto, primeiro como ele desconstrói aquela ligação que muita gente faz, entre o cristianismo lá do começo e o comunismo. Ah, sim, essa comparação é comum. Pois é. E também rastrear de onde viria, segundo essa fonte, o conceito de liberdade no Ocidente. As raízes filosóficas, religiosas que ela aponta. E, claro, olhar as críticas do marxismo à religião e também o contrário, as críticas que o autor do texto faz ao marxismo, principalmente sobre justiça, poder e pobreza. Ok, bastante coisa para a gente desembrulhar aqui. Vamos começar então por essa comparação que você mencionou, que o texto parece que ele contesta logo de cara. Aquela ideia de que a primeira comunidade cristã, lá em Atos dos Apóstolos, praticava tipo um comunismo. O texto diz que isso não bate, né? Que é um equívoco. Sim, e o ponto central que o texto levanta para dizer isso é a questão da voluntariedade. Ele bate muito nessa tecla. Voluntariedade. Como assim? Que não tinha, segundo a análise, uma apropriação forçada de bens. Ninguém era obrigado a entregar nada. As pessoas que compartilhavam o que tinham, elas faziam isso por decisão própria, sabe? Era um ato de generosidade mesmo, consciente. Não vinha de uma regra imposta nem pelo grupo, nem por um estado primitivo, digamos assim. Entendi. Então, essa diferença entre ser voluntário ou ser forçado é o X da questão para o autor. Muda tudo, né? Exatamente. A análise sugere que ver aquilo como um comunismo seria ignorar essa base da escolha individual. E tem mais, a fonte também ressalta a diversidade daquela comunidade. Tinha gente rica, gente pobre convivendo. Ah, é? Sim, judeus mais conservadores, outros mais helenizados, com influência grega. Essa mistura toda argumento-texto já distancia bastante aquela realidade do modelo mais homogêneo que a gente associa a sistemas comunistas, mais centralizados. Faz sentido. E a distribuição de bens que Atos menciona? Como o texto interpreta isso? A perspectiva que o texto traz é que essa distribuição acontecia com base no que era doado voluntariamente por alguns membros. Não era, de jeito nenhum, segundo essa leitura, uma expropriação forçada ou invasão ou confisco de propriedade. Certo. O texto sublinha muito essa diferença, diz que é fundamental para distinguir da proposta de abolir a propriedade privada via Estado, que é central em muitas teorias comunistas. A comunidade de Atos, para essa fonte, funcionava na lógica da caridade, da partilha voluntária, não da coerção. Entendido. Bom, se a liberdade ocidental não vem daí, segundo essa análise, de onde ela viria então? Aqui a coisa fica interessante porque o texto aponta para a religião e para a história americana, né? Exato. A argumentação que o texto constrói é que a origem da nossa ideia moderna de liberdade, especialmente a americana, não estaria ligada primeiro ao capitalismo, mas sim às escrituras hebraicas, a uma influência religiosa forte na cultura. Escrituras hebraicas. Sim, e a fonte até cita especificamente os anabatistas, um grupo que defendia a separação igreja-estado, batismo adulto. Eles foram para os Estados Unidos lá no século XVIII e o texto vê isso como um ponto importante nesse processo. E tem a citação do Os Guinness também, né? Para reforçar isso, qual que é a ideia dele que o texto usa? Isso, o livro A Carta Magna da Humanidade. A ideia principal que o texto resgata é que essa liberdade específica à americana seria uma herança direta da tradição judaico-cristã, principalmente da ideia de aliança lá das escrituras hebraicas. Guinness, na interpretação da fonte, veria a crise atual da liberdade como uma ameaça séria ao próprio projeto americano, sabe? Uhum.
O texto até diz que Guinness acha o resultado dessa crise tão decisivo quanto foi a Guerra Civil Americana. É um ponto forte. Nossa, e isso tudo se conecta com a formação dos Estados Unidos. Revolução, Constituição. Correto. A fonte interpreta a Revolução Americana e depois a Constituição de 1787 como resultado dessa busca por liberdade religiosa, política, econômica que eles sentiam ameaçada pela Inglaterra. E aí a Declaração de Independência de 1776, com aqueles direitos à vida, liberdade e busca da felicidade, entra como marco fundamental dessa história toda, que nasceu desse caldo cultural e religioso específico. Ok. E pensando nessa visão que conecta a liberdade com religião e responsabilidade individual, como fica a relação entre o indivíduo e o coletivo? O papel do Estado, por exemplo. Bom, o argumento no texto é que a verdadeira liberdade cristã, nessa interpretação, não combinaria com a ideia de terceirizar a responsabilidade moral e social para o Estado ou para outros grupos. Terceirizar a responsabilidade? Interessante isso. Pois é. A fé, nessa visão, incentivaria a responsabilidade pessoal, e isso levaria ao engajamento social comunitário, ou seja, a pessoa seria chamada a agir diretamente para melhorar a sociedade em vez de só delegar essa tarefa. Isso deve ter um impacto em como se vê políticas sociais, imagino. O texto até cita o Juliano Speyer para falar disso num contexto evangélico, não é? Sim, a referência ao Speyer é para ilustrar um ponto. Ele descreve, e a fonte cita, alguns ambientes evangélicos onde existe uma ética muito forte do faça você mesmo, ligada ao empreendedorismo. Certo. Nesses lugares, segundo essa descrição, pode rolar uma desconfiança com programas sociais do governo. Eles poderiam ser vistos como populistas, porque distribuiriam recursos para quem não quer trabalhar, e isso iria contra essa valorização do esforço individual como caminho principal para progredir. É uma visão que prioriza a iniciativa de cada um, né, em vez da ajuda do Estado. Responsabilidade. Agora, vamos para o outro lado que ele apresenta como antagônico. A relação entre marxismo e religião. Como o texto descreve isso? Olha, o que salta aos olhos é a clareza do antagonismo que a fonte descreve. O material cita Marx e Engels, claro, com aquela famosa frase da religião como ópio do povo. Sim, clássica. Na interpretação que o texto apresenta, eles viam a religião basicamente como uma construção ideológica da burguesia, uma ferramenta para manter o sistema funcionando, para manter o poder, e que, por isso mesmo, estava fadada a desaparecer quando o comunismo vencesse e a ditadura do proletariado fosse implantada. Mas o texto chega a dizer se Marx e Engels viam algum papel histórico para a religião, mesmo criticando? Sim, a análise indica que eles reconheciam um papel histórico, mas transitório, tipo o cristianismo superando as religiões antigas, depois o racionalismo do iluminismo superando o cristianismo. Ah, tá. Só que essa análise histórica, segundo a fonte, era sempre vista pela lente do materialismo histórico. Quer dizer, a religião era parte da superestrutura ideológica, ideias, leis, cultura, que para eles era moldada pela base econômica, pelas relações de produção. Entendi. A base material determinando a superestrutura. Isso. Então a religião, nessa visão, não seria uma força independente, nem fonte de verdade transcendente. Era determinada pelas condições materiais e pela luta de classes. E se a religião e as ideias são só parte dessa superestrutura, qual seria então o motor da história para Marx e Engels, segundo essa interpretação do texto? Para eles, de acordo com a fonte, o motor da história está nas contradições do mundo material, nas relações de produção e na luta de classes que nasce daí. Basicamente, a luta revolucionária do proletariado contra a burguesia. Diferente de Hegel, por exemplo, que via o conflito de ideias, né? Exatamente, o texto contrasta isso. Para Marx e Engels, como descrito aqui, a base é material, econômica, social. A luta de classes é que move a história para frente. Certo. Além da crítica à religião, o texto também fala das visões de justiça e pobreza, né? Colocando em oposição. Como essas diferenças aparecem na análise? A fonte aponta uma diferença que considera fundamental na própria ideia de justiça.
Na visão marxista que o texto descreve, a justiça não é algo que vem de Deus ou um princípio abstrato que a gente descobre. É algo a ser construído pela ação humana, pela revolução. Construído pela ação humana. Isso. E o texto enfatiza que essa visão não descarta e, às vezes, até defende o uso da luta armada, da guerra civil, como meio legítimo para alcançar os objetivos revolucionários, mesmo que isso custe vidas. E como o autor do texto se posiciona diante disso? Qual o contraponto que ele faz? Ele contrasta isso diretamente com a ideia de justiça do Velho Testamento, onde Deus agiria para defender os pobres e oprimidos. A crítica principal que o texto faz a essa abordagem revolucionária marxista é que ela poderia se tornar bárbara, no sentido de desconsiderar o valor da vida humana individual em nome de um objetivo maior coletivo. Bárbara. Ele usa essa palavra. Usa. E faz até uma comparação que é bem controversa com guerras religiosas do passado, tipo jihad, cruzadas. Ele sugere que foram guerras em nome de Deus, mas onde Deus, na visão dele, não estaria presente por causa da violência. Já a Revolução Marxista, o texto descreve como um projeto totalmente humano que busca derrubar a burguesia pela força para instalar o poder do proletariado. Entendi a oposição sobre justiça e revolução. E sobre a pobreza especificamente, qual a crítica do texto ao conceito marxista de pobreza? O argumento ali é que o marxismo erra feio ao conceituar a pobreza, porque, segundo o autor, ele inverte o princípio que estaria na pobreza voluntária de Jesus. Para mostrar isso, o texto usa aquela passagem de Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2. Pode lembrar para a gente um pouco o que diz a passagem? E qual a interpretação que o texto dá? Claro, a passagem fala que Cristo, mesmo sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo, virou servo, semelhante aos homens, e se humilhou até a morte na cruz. Certo, a kenosis? Isso, a kênesis, o esvaziamento. A interpretação que o texto dá é que isso foi um ato de humildade máxima, de obediência voluntária a Deus Pai. Jesus teria se feito pobre, servo, não para ser um modelo para a luta de classes ou para a tomada de poder político pelos oprimidos, mas sim como exemplo de renúncia e submissão a Deus. A crítica do texto vai para cima de teologias de inspiração marxista que, na visão do autor, pegariam esse princípio teológico e o distorceriam para justificar uma agenda revolucionária focada no poder aqui na Terra. Essa discussão sobre a pobreza de Cristo parece levar direto para o ponto final da crítica do texto, que é o foco no poder, né? Especialmente na esquerda radical, como o autor chama, citando Os Guinness de novo. Sim, exatamente. O texto volta no Os Guinness para dizer que o que ele chama de liberacionismo revolucionário, um termo guarda-chuva que a fonte usa para marxismo e pós-modernismo, estaria baseado fundamentalmente, talvez só nisso, na busca e no exercício do poder. Só no poder. A lógica apresentada seria essa: se a gente parte da ideia de que Deus está morto e, como resultado, a verdade objetiva está morta, o que sobra? O que sobra como motor, como critério para agir, para medir a realidade? Só o poder. É uma leitura bem direta da motivação por trás dessas correntes. Muito direta. A frase do Guinness, que a fonte destaca, é forte. O poder é o Deus da esquerda radical. O poder é sua bússola, sua espada, seu megafone. Se a gente liga isso a todo o resto que o texto construiu, a crítica final é que essa visão de mundo reduziria tudo em interações sociais, políticas, culturais, até pessoais, a uma briga constante por poder. Uma briga sem base moral, ética ou transcendental para servir de limite, de guia, de contraponto. Nessa visão que o texto critica, o direito, a verdade acabam ficando em segundo plano, subordinados à força, à vontade de poder. Uau! Exploramos bastante coisa hoje, hein? Fomos fundo nos argumentos dos trechos de Por que não sou comunista, vimos a crítica àquela analogia da comunidade cristã primitiva com o comunismo, baseada na voluntariedade. Sim, a questão da escolha individual como chave. Principalmente a americana, com raízes religiosas judaico-cristãs, com a responsabilidade de cada um. E a desconfiança com a terceirização dessa responsabilidade para o Estado. Isso. Aí analisamos o antagonismo que o texto descreve entre a visão marxista e a religião,
vista como ópio. E como parte da superestrutura, determinada pela base material. E, por fim, vimos as críticas aos conceitos marxistas de justiça, de revolução, de pobreza, e tudo culminando nessa questão da centralidade do poder. Pois é, foi uma análise bem densa das oposições que a fonte estabelece. O texto realmente se esforça para traçar linhas divisórias bem claras, ideológicas, filosóficas. Ele opõe uma visão de mundo que ele descreve como sendo baseada na fé, na responsabilidade individual, numa liberdade com raízes transcendentes. Certo. Há uma outra visão que ele caracteriza como materialista, revolucionária e centrada na dinâmica da luta pelo poder como motor de tudo na história e na sociedade. E essa exploração toda dos argumentos do texto acaba deixando a gente com uma pergunta maior, né? Que vai além do que a gente analisou especificamente hoje. Exatamente. Essa discussão toda levanta uma questão que eu acho fundamental. Como é que as crenças mais básicas de uma sociedade, o que ela pensa sobre Deus existir ou não, sobre a verdade ser objetiva ou relativa, sobre o valor da vida humana, como é que isso tudo molda, talvez inevitavelmente, as estruturas políticas, as leis, a ideia de justiça e até o que significa ser livre ou oprimido? É verdade. A maneira como uma cultura ou até uma pessoa responde essas perguntas primeiras parece que define muito do projeto de sociedade que ela quer construir ou que ela quer manter. É algo para a gente continuar pensando. Um ponto excelente para a gente ficar refletindo. Muito obrigado por nos acompanhar nesta análise. Até a próxima.